Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, crer para compreender e compreender para crer, ou compreender para amar e amar para compreender. São definições que nos trazem Santo Agostinho dentro de um olhar onde a compreensão ela passa pelas suas diversas etapas, uma compreensão que ela passa pelo sentimento e pela convivência. Immanuel Kant falava que todo o nosso conhecimento começa primeiro com os sentidos, passa pelo entendimento e termina na razão. O sentido nos faz agregar. Para que nós possamos entender, é necessário esse sentir. E para que nós possamos definir, é necessário o nosso entendimento do que nós estamos vivenciando e como nós estamos vivenciando. Spinoza já dizia que compreender é o primeiro passo para a aprovação. Para que eu possa compreender ou para que eu possa conhecer, eu tenho que passar para essa aprovação daquilo que eu conheço. Ou Locke, como ele diz que a mente humana é uma folha em branco, preparada para ser escrita pela experiência. Tudo que nós vamos agregando dentro do sentido das próprias experiências que nós vamos passando e vivendo. Tudo isso faz parte não só da nossa história, da nossa própria compreensão de vida e que nós vamos buscando durante todo o nosso caminhar da nossa própria história individual e a própria história como humanidade. Os nossos atos e não os nossos conhecimentos é que determinam o nosso valor. Então, os nossos atos do dia a dia determinam o que nós temos em nós enquanto valor e o que nós exteriorizamos enquanto valor do que nós construímos em nós. Toda ação, dizia Maquiavel, ela é designada em termos daquilo que nós pretendemos atingir. Qual é o nosso objetivo? Porque se as nossas ações vão em direção ao nosso objetivo, nós temos que olhar quais são os nossos objetivos na vida ou qual é o nosso próprio principal objetivo da nossa vida. Porque para que nós possamos dar um juízo daquilo que é necessário para nós, é necessário que nós tenhamos uma concepção daquilo que nós vamos viver, como queremos viver e da forma com que nós queremos atingir esse objetivo, da forma que nós vamos construí-lo dentro dessa história que nós vamos moldando em cada experiência, em cada vivência ao qual nós vamos passando e vamos construindo e definindo o nosso próprio ser. Nós temos as nossas experiências terrenas conosco, enquanto pessoas, enquanto irmãos, nós vamos vivendo diversas histórias e diversas experiências. Podemos ter experiências que são fantásticas, podemos ter experiências que não foram tão boas, mas o que nós tiramos dela, o que nós aprendemos em cada uma dessas experiências também, vai definir a forma com que nós nos relacionamos com o outro. Se nós convivemos com o outro na superficialidade,
nós não podemos dizer que nós conhecemos o outro. Nós podemos conhecer alguém de ouvir falar. Nós podemos conhecer alguém ou adentrar a vida de alguém pelas fofocas ou a forma com que as pessoas olham uns aos outros. Nem sempre define efetivamente quem é o outro, porque o conviver é quem vai nos definir, a partir daquilo que nós construímos e da forma com que nós temos uma percepção do compreender a vida e compreender as ações do outro. Eu não posso compreender a ação do homem se eu não conhecer a história dele, se eu não conhecer a forma de agir e tudo aquilo que fez parte da sua história, do seu próprio contexto de vida. Nós somos a nossa história, nós somos o que nós construímos em nós, e da forma com que nós vamos escolhendo dentro da nossa experiência terrena, vamos determinando quem efetivamente nós vamos nos tornando. Agora, nós temos a nossa experiência espiritual. A nossa experiência espiritual, ela também passa dentro de um contexto de adentrar a uma vivência cotidiana para que eu possa conhecer Deus. Como Santo Agostinho dizia, que eu te conheça, conhecedor meu, que eu te conheça como tu me conheces. Até onde chegamos a um conhecimento de Deus? Até onde podemos chegar nesse mistério de Deus, o mistério de um Deus que se apresenta a todos nós e que se desnuda a todos nós, o seu ser, a sua essência, a partir do seu Filho unigênito. Eu não posso viver essa experiência espiritual de Deus se eu não me abrir inteiramente a ela, dentro de um processo onde a minha vontade vai dentro de um contexto de aprofundar-se cada vez mais dentro dessa relação com Deus. Com uma pessoa, se eu não quiser me aprofundar na relação com ela, eu vou viver uma relação superficial, sem conhecê-lo. Talvez eu traga em mim o que os outros disseram dela, mas não aquilo que eu conheço dela, porque eu não convivi, eu não vivi, eu não aprendi e eu não compreendi o outro. A minha experiência espiritual, ela passa dentro desse aspecto. Eu permito essa experiência de Deus. Eu me abro a essa experiência de Deus através do meu ato de fé. A fé, sobretudo, é um dom de Deus. É uma atitude sobrenatural infundida por Deus. Ela manifesta-se através da nossa fé. Na nossa fé é necessário a graça de Deus. A graça de Deus, ela provê e socorre no meu interior através da ação do Espírito Santo. É Ele que move o coração e leva o meu coração a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade do consentimento que eu dou à crença da verdade em Deus. O Espírito age em mim dentro de uma permissão que eu dou, de uma vontade que eu dou, de querer ter essa experiência de Deus, de querer me abrir a esse conhecimento de Deus, a essa profundidade da sabedoria de Deus, como diz Isaías, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, nessa minha experiência profunda dele, onde a minha vontade se vai a uma ação própria de Deus que se realiza em mim, através de uma ação da luz do Espírito Santo, que me leva a esse conhecimento de Deus, me leva a esse decifrar Deus. A fé, ela tem a sua origem na iniciativa de Deus, que sobretudo nos desvenda a sua intimidade e nos convida a participar da sua própria vida divina. A fé me leva a essa intimidade de Deus, a intimidade em Deus. Ela não se limita a proporcionar alguma informação sobre a identidade de Deus, mas supõe-se, sobretudo, uma relação pessoal do homem com Deus. A adesão da pessoa, do humano, do espiritual que age no homem, no espiritual em Deus. É uma vontade e sentimentos. É a manifestação de Deus que se faz em mim. Esse conhecimento dele e esse adentrar nessa experiência profunda em Deus, ela parte dentro de uma relação de um abandono do homem ao coração de Deus. Não um homem que pensa como pensam os outros homens, como dizia Jesus a Pedro: vós pensais como os outros homens, vós pensais como as coisas da terra. Para que nós possamos pensar, viver Deus, compreender Deus, é necessário nós pensemos dentro de um olhar espiritual, dentro de um adentrar espiritual de um homem que vai
nessa experiência, nesse amor de Deus, nessa graça de Deus que se realiza em todos nós. Como conhecer Deus? Como chegar a essa profundidade que São Paulo nos coloca como caminhos impenetráveis de Deus? Jesus nos mostra quem é Deus. Quando nós olhamos e quando nós adentramos em cada ação de Cristo, nós vamos olhando o que é o querer de Deus, que é atingir pelo seu amor o coração do homem. Um Deus que vem para que todos e todos tenham nele a vida, e a vida que se congrega a partir do momento em que o homem mergulha nesse ser de Deus. Um Deus que acolhe, um Deus que não exclui. Nós olhamos o contexto da samaritana, não é um Deus que exclui como os outros judeus excluíam, mas um Deus que acolhe uma mulher que era excluída pela sociedade. Um Deus que não só cura um leproso, mas como ele acolhe esse leproso, ele abraça esse leproso. Não é um Deus que exclui o pecador, mas é um Deus que o perdoa, como a mulher adúltera. Não é um Deus que fecha os olhos dos homens, mas é um Deus que abre os olhos do coração do homem, como o cego Bartimeu, para que ele possa ter a sua experiência em viver em Deus. É um Deus que não olha ou que não dá ao homem a possibilidade de ele exercer o seu olhar de arrogância e de prepotência, como Zaqueu sobre a árvore, se colocando acima, mas um homem que desce e faz a sua experiência em Deus. Um homem que dá a sua possibilidade de sair do seu contexto humano para adentrar na simplicidade dele a esse próprio sentido, a essa própria vivência com ele. Conhecer é a necessidade do homem de estar com, de ser com, de amar com. Amar a Deus exige que nós o conhecemos. Amar a Deus exige que nós possamos compreendê-lo efetivamente, para que nós possamos fazer o juízo dessa compreensão de quem Ele é, do que nós saboreamos, do que nós vivemos. Clarice Lispector, ela falava assim: se eu esperar compreender e aceitar as coisas, a entrega nunca se fará. Eu tenho que fazer o meu mergulho, que abrange a compreensão e também a incompreensão. Nem sempre eu vou compreender tudo o que envolve o mistério de Deus, mas eu vou procurar compreender na medida em que eu mergulhar dentro dessa vivência, na medida em que eu mergulhar dentro desse olhar de um Deus que, como nos diz a primeira leitura de hoje de Isaías, ele coloca sobre aqueles ao quem ele dá autoridade o seu manto, a sua túnica. Ele nos dá a sua faixa, ele nos dá a autoridade, porque aquele ao qual se coloca a serviço de Deus, aquele que deixa com que Deus seja nele, para que ele seja em Deus, é aquele que passa a servir Deus. E servindo a Deus, Deus inteiramente o mune da sua túnica, da caridade, da fraternidade, do amor, da benevolência, da caridade. É o Deus que nos dá a faixa do que a partir de agora faz parte da nossa vida, de um homem que se cinge e se cinge a servir a Deus, a se colocar a esse amor de Deus, a essa presença de Deus. Quando nós vamos ao Evangelho de hoje, Jesus faz um questionamento aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Espera aí, o que a fofoca tem dito que eu sou? O que por aí dizem que eu sou? Olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, mas eles não convivem com Cristo. Podem ter presenciado uma ou outra ação de Cristo, mas não têm uma convivência profunda, um conhecimento dele. Apenas falam por ouvir dizer, ou falam porque algum comentário escutaram, ou falam porque uma vivência o levou a definir assim Jesus. Mas vós, os meus discípulos, vós que presenciastes todos os milagres, vós que presenciastes cada palavra que eu transmito aos homens, vós a quem eu expliquei na intimidade cada uma das parábolas, vós que vivestes a minha intimidade, porque convivestes comigo no meu dia a dia, vós que me vistes partilhar o pão, ser presença de partilha, ser presença de piedade, de acolhida, de perdão, de caridade e bondade. Para mim, para vocês, quem eu sou?
Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas Pedro não falou que era o Messias sobre o contexto humano, mas sobre uma ação do Espírito Santo. Ele deu-se sobre a ação do Espírito Santo a possibilidade que ele amasse Deus e se permitiu ser amado por Deus, se permitiu ser acolhido por Deus. Afasta de mim, que eu sou um pecador. Mas ele deu a possibilidade de que aquele que no primeiro momento o disse para se afastar dele, depois se aproximasse dele nessa convivência efetiva. Sou um pecador, mas ele aprendeu que esse Deus é o Deus que não olha o pecado, mas olha o homem dentro da sua fragilidade, restabelece o homem, dá ao homem a compreensão dele, a possibilidade do homem se regenerar através do seu amor, através da vida presente em Cristo e através de Cristo. Dá nele a possibilidade do homem de dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha, Pedro, não foram os homens que te disseram isso, mas foi Deus quem te revelou, porque é o Espírito que revela na profundidade do homem. E sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja não é uma simples instituição humana, como outra qualquer, mas ela está intimamente unida a Deus. O próprio Cristo se refere a ela como a minha igreja. Não se pode separar Cristo da igreja, como não se pode separar a cabeça do corpo. A igreja não vive em si mesmo, mas ela é a igreja do Senhor, que se manifesta na assembleia que Deus a chama a deixar-se manifestar por Cristo, a deixar ser invadida por Cristo, ser presença de Cristo. Ela está presente ou no meio dele, através da vida. A igreja é alimento e fortaleza de Deus. Viver Deus é viver a igreja, servir Deus é servir na igreja, através da igreja. Vivenciar essa presença de Cristo, que é a cabeça, que é o centro da vida humana. Deus pode perguntar a nós, né? Quem dizem que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Nós podemos dizer assim a ele: olha, alguns dizem que tu é tudo, alguns dizem que tu é alguém, alguns dizem que tu não és nada. Mas Deus pode nos perguntar: e você? O que diz que eu sou? Quem eu sou para você? Para que nós possamos dizer que Ele é o Messias, eu tenho que viver Ele. Eu tenho que adentrar esse mistério, mergulhar nesse mistério, compreender o mistério de Deus, para que eu possa amar Deus. Eu não posso amar quem eu não conheço. Eu não posso me entregar para quem eu não conheço. Amar Deus não é amá-lo na superficialidade, senão eu vou ser um mero membro como o povo é. Alguns dizem que tu és o Filho de Deus. Alguns dizem. Mas será que para nós Ele é realmente o Deus, o Senhor da minha vida? Será que eu sou digno de ser revestido da túnica de Deus, com a faixa de Deus, da autoridade em Deus? Será que eu desligo da minha vida as coisas que são terrenas, para que eu possa me ligar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são espirituais? Como eu vivo essa experiência em Deus e através de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa